cada vez que eu lia o nome Missões, o meu coração ardia, bombava. Eu precisava criar nas pessoas a mesma sede de almas que Deus tinha colocado dentro de mim. Eu entendi que a minha missão era ser multiplicadora de multiplicadores. Em 2008, quando eu estava terminando a minha faculdade de Ciências Contábeis, foi quando Deus começou a impulsionar mais o meu coração para a obra missionária. Estava ali terminando a faculdade e estava também num processo, participando de um processo seletivo num grande ministério. Estava participando de uma audição para participar do Ministério de Louvor desta igreja. E eu também estava me descobrindo como adoradora, como alguém que adorava louvando ao Senhor. E alguns chamam de levita, né? Então, eu estava participando daquela audição, muitos irmãos com vozes maravilhosas, por sinal. Eu já tinha participado de algumas etapas. E numa dessas audições, eu, saindo da igreja, indo para casa, me deram um panfleto. E esse panfleto tratava-se de um seminário de missões. Que isso? Eu era solteira, morava com meus pais, e ali no meu quarto, na calada da noite, eu fui falar com Jesus. E cada vez que eu lia o nome Missões, o meu coração ardia, bombava. Eu digo, meu Deus, missões. Aí eu comecei a buscar o Senhor. O que era aquilo e por que eu estava daquele jeito? Que impacto era que aquilo tinha causado na minha vida naquele momento? E aí ele começou a me ministrar algumas coisas, né? Ele me ministrou duas coisinhas. Ele me falou acerca da obra missionária do Ministério de Louvor. Que no Ministério de Louvor já tinha uma fila muito grande. Muita gente, ou seja, tinha muita gente para uma demanda que não era tanta. E no Ministério de Missões, a fila estava menor. Que tinha muita demanda para pouca gente. E aquilo foi fundo no meu coração, na minha alma. E aí e no meio dessa conversa, ele me ministrou uma outra coisa. Ele disse para mim que existiam 3 tipos de levitas, de cantores, de adoradores. E ele me disse, olha, existe o adorador que vai adorar dentro do quarto, sem telespectador, somente o Espírito de Deus que vai ser ministrado pela adoração. O segundo tipo de adorador no sentido de música, tá bom? De adoração, louvor. Porque a adoração não é só cantar, nós sabemos disso, né? E aí existe o segundo tipo, que é aquele que canta na igreja, convida a igreja para adorar, impulsiona a igreja para adorar, vem no altar e vai para o átrio e espalha ali a glória da adoração. E existe o terceiro tipo, que é aquele que canta em qualquer lugar, não precisa de microfone, não precisa de plateia, não fica somente dentro de um quarto, mas que pode adorar nos confins do mundo, nos 4 cantos da terra, dentro do ônibus, em hospitais, em qualquer lugar. Quando ele me falou aquilo, olha, isso tem tanto tempo, eu lembro muito bem, foi em 2008, 12 anos atrás. E aí, aquilo me impactou. Eu disse, peraí, eu posso me enquadrar nessa terceira categoria. O que eu fiz? Eu liguei para saber, né, sobre esse curso de missões, esse seminário. Que é isso? O que é isso? E eu não sabia muito bem o que era, tinha uma noção, mas eu sabia que eu precisava daquilo. Eu precisava daquilo. E quando eu entrei em contato, a pessoa que me atendeu, ela me disse o seguinte, olha, esse curso funciona no sábado à tarde, de tal hora até tal hora. E, gente, era o mesmo dia e horário das audições, não somente das audições, mas também, caso eu passasse nas audições, eram os dias do ensaio do Ministério de Louvor, daquele ministério que eu era na época. E, gente, eu fiquei muito preocupada, eu fiquei muito dividida. E logo dali, alguns dias, seria o resultado definitivo das seleções, porque era um ministério muito grande, então foi uma seleção assim de várias semanas. Foi um pente fino mesmo. E eu já tinha passado por várias etapas, eu acho que só faltava uma ou duas, eu não lembro,
qual foi a eliminatória exata para eu poder receber o meu resultado. Mas aí, quando eu estava lá, quando eu fui para o resultado, eu lembro bem que eu estava dentro de um pequeno grupo, que eles davam resultados em grupos, acho que de 5 ou 6 pessoas. E dentro de mim eu sabia lá no fundo que eu não ia passar. Só que quem é que não queria participar de ministério de louvor, de ministério grande? Aí entra a vaidade, entra um bocado de coisinha, né? Bom, eu tava me descobrindo como adoradora do Senhor no louvor, então eu queria sim estar ativa. Só que eu me coloquei na mão do Senhor. Eu me deixei assim, eu fiquei na total dispensação. Mas no fundo o que eu queria mesmo era missões. E aí, quando eu cheguei no resultado, aí o meu líder, ele falou pra mim, o nome dele é Thiago. Não sei se ele vai assistir esse vídeo, mas tem muito tempo que eu não o vejo. E ele falou pra mim assim, olha, Ludmila, você foi reprovada. E eu virei pra ele com um sorriso, que eu acho que ele não entendeu nada. E eu falei pra ele desses 3 tipos de adoradores no louvor que existem, que Deus ministrou pra mim no meu quarto. E tipo, o olho dele brilhou tanto. E eu falei pra ele, olha, Thiago, eu não tô triste, porque eu sei que eu estou na 3ª categoria. E aí eu falei do curso de missões e tal, e ele deu aquele sorriso, e ele foi tão ministrado naquele dia, e ele nem precisa dizer, porque os olhos dele, o rosto diziam, e as pessoas envolvidas também, eu acredito que foram ministradas. Bom, partindo dali, eu precisava tomar algumas decisões. Comecei a fazer o seminário de missões, e comecei a entender mais, minha mente abriu, expandiu, e eu também não ficava só presa ali, atenta ao curso, mas eu comecei a buscar também ao Senhor e encontrar outros meios de entender a obra missionária, do que Deus tinha para mim. E foi aí que eu tive que tomar uma decisão muito difícil na época, mas necessária para mim. Eu saí do ministério porque eu analisei, eu vi que o ministério ele não me atenderia no sentido de missões. Era uma igreja, como eu disse, grande, não tinha espaço para isso. Eu até tentei. Eu lembro que na época era muito difícil conversar com a liderança, mas eu encontrei meios de ter uma conversa. E no meio dessa conversa, eu entendi que para mim não daria, certo? Não estou incentivando, por favor, gente, a ninguém sair do ministério de vocês. Eu tô falando do meu caso, da minha história, tá? E saí bem com todo mundo, saí tranquilo, tenho contato até o dia de hoje com muita gente do ministério, inclusive. E aí, irmãos, depois dessa minha decisão, eu decolei. Aí eu decolei no sentido de que eu entendi, eu não podia ficar tentando algo que eu vi que não ia acontecer, que o ministério não abraçava missões da visão que Deus me deu. Então eu precisava decidir e não podia perder tempo, porque para missões a gente não pode perder tempo. Eu precisava tomar decisão logo, já. Saí bem, graças a Deus, e eu entendi os sinais de Deus ao longo dessa minha trajetória após a minha saída. E aí, irmãos, fiz o curso, me formei, conheci o meu esposo. Mas isso eu não vou contar hoje, eu vou contar em outro vídeo, tá? Como foi todo o nosso processo. Pronto, depois disso, depois de alguns anos, Deus começou a colocar no coração do meu esposo para termos a nossa própria escola de missões, nosso próprio seminário. E aí eu resisti muito no início, será que isso é para nós? Só que Deus começou a confirmar de uma maneira totalmente, foi algo assim muito sobrenatural. E aí fundamos a nossa escola de missões no ano de 2012, logo após o nosso casamento. Casamos em... não vou falar, tá? Na história vocês veem. No outro vídeo vocês veem. E aí foi tão interessante porque Deus nos deu uma visão muito peculiar, muito própria. Então nós não imitamos nenhum ministério, não imitamos nenhuma visão. O que foi aprendido, o que foi absorvido, valeu para uma determinada época, mas Deus nos deu algo completamente novo. A nossa escola de missões, ela tem um formato completamente novo, completamente nosso. Eu entendi que a minha missão era ser multiplicadora de multiplicadores. Deu para entender? Eu precisava criar nas pessoas
a mesma sede de almas que Deus tinha colocado dentro de mim. E aí, queridos, foi algo assim que fluiu naturalmente nas nossas vidas. Formamos várias turmas, formamos muitos alunos e muitos estão atuando, não vou dizer todos, porque isso vai depender muito de cada um, do posicionamento de cada um, do que cada um leva para si com um seminário, em qualquer área, não só de missões. E eu digo que muitos deles estão atuando, têm equipes missionárias, são líderes de missões, fazem parte de coordenação. Em breve eu vou estar trazendo alguns depoimentos deles também, para vocês estarem acompanhando. E foi algo assim simplesmente sobrenatural na vida deles. Muitos chegaram, teve uma que chegou para mim e me disse algo tão interessante. E assim, uma pessoa que tinha 20 anos de ministério. Sim, gente, eu lidero pessoas que têm o dobro da minha idade, tá? E sem nenhum problema, porque a unção é unção. Deus, quando derrama, ele não olha essa questão da faixa etária. E eu lembro que essa senhora, ela chegou para mim e disse assim: olhe, missionária, o que eu vivi em 20 anos de ministério, eu não aprendi o que eu aprendi aqui. Isso é gratificante, é o resultado de um trabalho, são os frutos de um trabalho. Então assim, queridos, eu quero dizer o seguinte, que eu não sei se você vai se identificar em alguma área dessa história. Se isso acontecer, eu quero que você coloque aqui nos comentários, tá? Mas é algo que mudou a minha vida, a minha forma de ver a igreja, a minha forma de ver o reino de Deus, tá? A minha forma de entender o propósito de vida do ser humano, por que ele existe, por que ele está aqui, qual é a função de fazer missões. No próximo vídeo eu vou estar falando outras coisinhas que aconteceram na minha história, tá bom? Então acompanha, continua me acompanhando por aqui e em breve eu vou estar retornando. Deus abençoe, a paz do Senhor.